Boa noite, irmãos. Vamos seguir aqui com o livro do irmão Bruce Anstey, que ele comenta sobre a Carta aos Gálatas. E vamos pegar esse tema aqui hoje, 3 encontros com Pedro. Capítulos 1, acho que até 18 aqui, capítulo, não é até 18, porque não, mas é capítulos 1 até o 18, agora entendi. E o capítulo 2, verso 21. Capítulo 1, verso 18, ele separa aqui. Capítulo 2, verso 21. Pronto, agora acertei. Está lendo aqui. Paulo teve que contender com certas acusações que foram designadas para enfraquecer a confiança dos santos da Galácia nele e em seu ministério. Desde que Pedro era considerado por muitos o apóstolo mais preeminente, Paulo foca em suas interações com ele. Paulo menciona 3 diferentes encontros que ele havia tido com Pedro, que desmascaravam completamente as falsas acusações. Estes 3 incidentes são apresentados para mostrar de maneira conclusiva que o apostolado de Paulo não estava em oposição aos dos outros apóstolos. Na verdade, os outros apóstolos lhe davam suporte. Vamos ver aqui. O primeiro encontro de Paulo com Pedro. Capítulo 1, versículo 18 a 24. Deixa eu ver se ele já coloca aqui, porque senão a gente dá uma lida rápida lá. Vamos dar uma lida então lá na Bíblia. Danilo Barbudão, é possível você fazer essa leitura, Barbo? Sim, irmão. Do 18 ao 24. Estão ouvindo? Do 18 até Do o 18 ao 24. 24, tá. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que, outrora, procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Verso 18 e 19. Os difamadores de Paulo tinham
espalhado a ideia de que ele era um pregador renegado que estava fora de sintonia com os outros apóstolos e não tinha autorização alguma deles para as coisas que ensinava. Essa perseguição de Paulo, lembrando que era feita pelos mestres judaizantes. Então, Paulo ele tinha essa dificuldade em frente aos Gálatas, porque esses mestres judaizantes estavam querendo distorcer ou negar o apostolado dele. Então, isso era problema para Paulo. Paulo responde a isso mencionando um acontecimento que provava que não havia verdade alguma em tal acusação. 3 anos depois que tinha sido salvo, ele subiu a Jerusalém e ficou com Pedro por 15 dias. Atos 9, 26. Isso mostra que havia perfeita harmonia entre Pedro e ele. Ele menciona Tiago, num tom semelhante. Simplesmente não era verdade que Paulo estava fora de sintonia com os outros apóstolos. Se ele fosse algum renegado, que era heterodoxo, que tem um né, para a identificação da palavra, heterodoxo no que concerne à fé cristã, Pedro teria detectado isso e o teria rejeitado. Paulo deixa claro que não havia ido a Jerusalém para se tornar um apóstolo. Ele tinha sido feito apóstolo pelo chamado do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Nem tinha ido até lá para ser treinado no cristianismo ou para receber autorização dos outros apóstolos. Na verdade, ele menciona que propositadamente permaneceu longe de Jerusalém depois de ter sido salvo, não por desrespeito por seus companheiros apóstolos, mas porque sua comissão do Senhor não necessitava de autorização humana. O especial chamado do Senhor feito a Paulo era para ele levar o evangelho aos gentios. As referências estão aqui. Atos 9:15, 13:46, 18:6, 22:21, 28:28, tudo em Atos. 28:21. Deixa eu ver aqui. Só rapidamente. Atos. Isso. As referências estão aí. E, portanto, não precisava ter ido para Jerusalém, o centro judaico. Por que então Paulo foi a Jerusalém? Ele foi para lá para a comunhão, não para a autorização. Ele queria familiarizar-se com Pedro, que havia sido testemunha ocular da vida e ministério do Senhor. Paulo foi recebido por ele e estava em feliz comunhão com os outros que encontrou em Jerusalém.
Atos 9, 28. Os versos 20 a 24. Depois de sua visita a Pedro, Paulo retornou para as partes da Síria e da Cilícia. Ele acrescenta que as igrejas da Judéia se regozijaram no fato de que ele havia sido convertido e estava pregando Cristo, ainda que não fosse conhecido de vista deles. Eles estavam tão felizes com sua conversão que glorificavam a Deus. Isso mostra que os santos da Judéia, de maneira geral, apoiavam a ele e ao evangelho que pregava. O ponto de Paulo aqui é claro e simples. Se os apóstolos e os santos na Judéia estavam em feliz comunhão com ele, os gálatas deveriam ter total confiança nele também. No entanto, estavam lhe tratando como um inimigo. Gálatas 4, verso 16. Vamos ver lá. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Agora aqui, a nota do tradutor, aqui no, esse um aqui, heterodoxo, provém da palavra grega hétero, que significa diferente, e doxa, que significa fé. É o que se opõe aos padrões, normas, regras ou a uma doutrina pré-estabelecida. É o que está em desconformidade com a doutrina tida como verdadeira. Paulo não estava nessa situação. Dá uma pausa aqui. Eu penso aqui, irmãos, assim, pegando aqui nessa parte, né? O irmão colocou que os Gálatas estavam vendo Paulo como pegando aqui o gancho disso, aqui, estavam tratando-lhe como inimigo. O que é que eu vejo nessa situação aí hoje, para nós, é um perigo a gente tentar negar alguma coisa da doutrina, como se estivesse negando a verdade que Paulo trouxe. E se Deus entrar com julgamento por causa da nossa obstinação e insistência, possa ser que a gente venha acabando se afastar dessa verdade em qual a gente está negando, e daí então vai se afastando cada vez mais da verdade. Eu vejo isso aí como um perigo, é como se a sã doutrina se tornasse um inimigo nosso, porque a gente está negando. Tem um versículo que o Senhor diz assim: se morremos com ele,
sofremos com ele, morremos com ele, se o negarmos, ele nos negará. Às vezes a gente pensa que ele está falando, se algum irmão tiver esse versículo aí, quiser colocar, para mim é bom. Enquanto eu estou só falando aqui. Acho que é Efésios, alguma coisa assim. Às vezes as pessoas pensam, alguns pensam que ele está se falando de incrédulo, mas ali está se referindo aos que estão na família, aos que estão dentro. Se a gente nega alguma coisa ao Senhor, o Senhor também nos negará. A gente precisa agir com muita sinceridade para com o Senhor. A gente sabe aqui que Paulo ele diz assim, sede meus imitadores como eu de Cristo. E hoje nós não temos Paulo, nós não temos apóstolos, mas temos a palavra de Deus que já tinha sido encomendada, né? Deus e a sua palavra. Então a gente deve se apegar. Dá um exemplo aqui, rapidamente, não querendo criar nenhuma polêmica, nada disso não. Mas assim, algo que está muito claro, a questão da ceia do Senhor. Alguns cristãos, eu não vou duvidar que não sejam, mas chegam a dizer que não há necessidade de se fazer a ceia. Outra coisa, a cobertura. Já teve irmãs assim que já disse assim, eu não vejo que também há necessidade, e aí acredita na história, né? Essas histórias aí que falam que antigamente as mulheres eram prostitutas, alguma coisa assim que falam, né? Não consigo lembrar. E o que acontece com essas pessoas que ficam negando? Elas se afastam da verdade. E aí começa a mergulhar em erro. Vai para uma denominação, ou sei lá, vai para algum grupo, e pronto, e vai perdendo o discernimento da verdade e praticamente tratou algo que é da sã doutrina como um inimigo, né? Que não serve para ela. Aquilo ali, estou dando um exemplo, né? Não estou dizendo para a pessoa. Mas pelo fato de rejeitar, eu creio que Deus entra com julgamento e acaba que essa pessoa perde discernimento, né? Começa a se afastar, porque é a obstinação da própria pessoa. Mas até aqui, é o que eu estava vendo aqui pegando, né, para o nosso tempo hoje, o que esses mestres judaizantes estavam fazendo lá com os Gálatas, e os Gálatas estavam dando ouvido a eles. Olha o que aconteceu com o sentimento dos Gálatas, tratando Paulo como inimigo. Até aqui. Lá o irmão Danilo e Leones colocou o versículo aí no chat. Segunda Timóteo, isso mesmo. Eu vou botar, vou compartilhar aqui, porque essa letra branca não ficou legal aqui no chat, não. Segunda Timóteo, só um momento. Capítulo 2, de 11 a 13, não é isso mesmo? Capítulo 2. Aqui. Isso aqui está falando de pessoas que estão ligadas ao Senhor. Fiel é esta palavra. Isso era um dito, né, dos irmãos aí do primeiro século. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. O incrédulo não vai viver com o Senhor, né? Ele nem morreu com o Senhor. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Vou botar outras versões aqui. Se o negarmos, ele também nos negará a nós. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Bem,
Então, isso aqui é dito, deixa eu ver Darby aqui. Se perseverarmos, reinaremos juntos. Se negarmos, ele também nos negará. Ou seja, está entre essas estrelinhas aqui, né? Se negarmos, também nos negará. Isso aqui não está falando de perda de salvação, que não existe isso na palavra de Deus. Não tem nada a ver, não. Isso aqui está falando realmente da nossa comunhão com o Senhor. Volta lá. Dá uma pausa aqui de novo. Esperar algum irmão. O irmão Jorge Santo, perdão, Nil. Pois não. O irmão Jorge já tinha levantado a mão. Eu não sei se há alguma dúvida. Quer falar, irmão? Que o irmão... pode falar, irmão. Se o irmão falou, tá baixo. Oi, irmão, tá me ensinando agora? Agora sim. Então, irmãos, a minha dúvida é o seguinte: a palavra de Deus fala que quando a mulher for orar, que ela cobre a cabeça. Essa parte de cobrir a cabeça somente quando estiver orando, ou não, tem que manter enquanto tiver o tempo todo reunido ao nome do Senhor, então, nem em assembleia, tem que estar com a cabeça coberta. Porque quando eu li na palavra, eu vi que é quando for orar, né, somente não, quando for orar. Mas eu queria saber dos irmãos, se é somente quando for orar, ou não, tem que manter o tempo todo com a cabeça coberta. Depende do que você chama levar o tempo todo com a cabeça coberta. Você está na Assembleia? É uma reunião na Assembleia que você está se reportando, ou a todo momento, na rua, no momento comum, público? Isso, na verdade, assim, quando eu falo do momento, quando for orar, porque o que eu entendi aqui, estava até conversando com minha esposa, que é quando for orar, ela cobre a cabeça. Independente se for na Assembleia, se for em casa, entendeu? Se for uma oração de agradecimento, né, do alimento. E o que eu entendi é quando for orar. Ou não, irmãos. Eu vou inicialmente responder pela circunstância prática que nós vivemos. Se a sua esposa ou qualquer outra comparece às reuniões na Assembleia, a partir do momento que inicia a atividade, ela deve manter-se com a cabeça coberta. Independente de ser oração ou não, ela mantém-se com a cabeça coberta. Em uma circunstância prática, como existe aqui em Salvador, de um intervalo ou outro, tal, tudo bem, pode até, vamos dizer assim, ter um tempo, até para modificar alguma coisa no cabelo mesmo. Mas, retornando à atividade na Assembleia, independente de oração, ela deve manter-se com a cabeça coberta. Isso na Assembleia. No caso da residência, você vai fazer uma oração na residência, não vejo mudança quanto ao comportamento que você está fazendo oração na Assembleia. Oração na Assembleia, oração em casa, se você vai estar fazendo, a sua esposa deverá estar coberta também. Por quê? Porque a partir do momento que ela está em comunhão com o Senhor e ela não cobre a cabeça, ela está fazendo uma desonra. Automaticamente não está dentro de todo uma prescrição de ordem divina. Deu para entender? E alguns irmãos Então, irmão, é isso, porque quando eu li, né, não lembro onde foi agora, disse que ele não falava que, no caso, como o irmão agora acabou de me explicar, que era somente que no caso, não era somente, mas dizer quando orar, não falava que é quando tivesse reunido.
quando orar. Porque eu já vi, já vi não, foi uma ocasião que aconteceu, a mulher orou, depois ela foi descobrir a cabeça e continuou na reunião. Não foi com os irmãos, foi em outro local que eu vi, entendeu? Porque ali ela orou. Eu fiquei assim, será que é só orar? Porque na palavra realmente fala isso. Quando orar, cubra a cabeça, entendeu? Na realidade, eu penso da seguinte forma, os irmãos corrijam aí. Existem dois tipos de pessoas que estão na reunião. Então, por exemplo, eu convido uma pessoa para poder participar da reunião, porque ele se teve algum problema na denominacional e ficou sem congregar. Nós conversamos, ele decidiu ir conhecer, né, como é o trabalho dos irmãos reunidos à mesa do Senhor. Bom, há uma explicação prévia para aquela senhora ou a senhorita com relação ao comportamento que é adotado dentro da Assembleia. Naquele momento ainda, quando ainda não está, ela não foi ainda, vamos dizer assim, chamada, de repente pode os irmãos entenderem que há uma flexibilidade para que ela não ainda cubra a cabeça. Mas a partir do momento que ela foi chamada e ela passa a ser uma pessoa integrante reunida à mesa do Senhor, entendo que ela não passa a ser mais um ato facultativo, e sim um ato obrigatório, porque senão você estaria, como diz o próprio texto, desonrando, não é? Então, a partir do momento que o homem faz alguma atitude dentro da Assembleia que desonra a cabeça que é Cristo, a mulher também, de igual forma, se faz alguma coisa que não está escrito, ela está desonrando não só o varão, quanto também a cabeça. Está entendendo? Então, momento de oração, cabeça coberta, tá? Você está no momento de oração dentro da Assembleia. E não estando no momento da oração, mas está sendo realizado, por exemplo, a ceia não é um momento da oração, a ceia é um retorno de nós lembrarmos a passagem de Cristo sobre o seu sofrimento. E ela vai estar com a cabeça coberta do mesmo jeito, e não estava orando. E em casa, eu penso da mesma forma, que ela deve manter a cabeça coberta. Se tem alguma coisa diferente, os irmãos querem fazer algum comentário sobre isso, podem fazer a correção. Irmãos, eu queria que os irmãos colocassem aí em 1 Coríntios 11, somente o versículo 4 e 5, que é uma dúvida também que eu tenho, e aproveitar e já expor essa dúvida aí para os irmãos. O irmão Dal permite eu ler? O profetiza tendo a cabeça coberta. O original aqui é cabeça velada. Desonra sua própria cabeça. Isso. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu ou velada com a cobertura, desonra sua própria cabeça, porque é como se a estivesse rapada. Então, irmão, dando continuidade aí no comentário dos irmãos, eu creio que tem um entendimento aqui pela palavra que o véu ele é para ser colocado durante a reunião de assembleia, né? Não é só para oração. Meu entendimento é esse aqui. Porque aqui está falando de oração e proferir as coisas do Senhor, né? Então, numa assembleia, vai estar acontecendo essas duas coisas. Então, é durante a assembleia, durante uma hora ou duas de assembleia toda, o que a palavra mostra aí, ao meu entendimento. Mas a minha dúvida em cima desse assunto aí que eu queria expor para os irmãos aí é a questão da mulher profetizar aí, né? E aí até tem outra passagem que em Atos que fala de que Filipe tinha quatro filhas profetiza, né? Então eu sempre tive dificuldade nessa questão, porque na assembleia,
a mulher ela deve estar calada, né? Então é por isso que eu tenho uma dúvida nesse versículo aí. Mas se algum irmão puder expor aí algum comentário, eu agradeceria para mim, para minha dúvida. O ato da mulher profetizar, não creio, irmão Leandro, que aqui esteja dando uma ênfase com relação na presença da Assembleia. Mas, por exemplo, ela está fazendo ensinamento a menores, né, em uma parte. E lá ela pode estar profetizando. Se ela vai profetizar para que os menores entendam, as meninas, os meninos pequenos, então ela provavelmente vai obedecer o que está aí no 1 Coríntios 11:5. Então, quando fala profetiza ou ora, ou um ou outro, mas tem que ver as circunstâncias do local e o que é que ela está fazendo. Porque, de fato, ela não vai fazer atividade na Assembleia, porque não é permitido. Mas, para uma circunstância, como já foi dito por outros autores e irmãos, que o que ela pode fazer, né, profetizando com os menores, provavelmente ela vai agir conforme manda o mandamento. Eu penso dessa forma. É nesse sentido mesmo, irmãos, porque as irmãs elas podem se reunirem, né, e tem assembleia que tem as anciãs, né, que são as irmãs mais experimentadas na fé, e elas podem ali ensinarem não a doutrina, né, que não é dada à mulher ensinar, mas sim, às vezes, um versículo até para também trazer hinos. E aqui, os irmãos falaram, Newton também falou, o irmão Jorge também falou que o irmão Jorge falou aqui que só via orar, aqui está dizendo profetizar. Então, assim, a palavra de Deus, ela tem sempre respostas para o que devemos e o que não devemos fazer, tanto em assembleia como fora da assembleia. Então, na verdade, é mais algo dado e que começa com o homem, né, no versículo anterior. E a gente pode agora perceber que, como já foi explicado aí pelo irmão Leone inicialmente e por Newton, que sim, o irmão está com sua esposa em casa, ele vai orar, a esposa ela tem que cobrir, não é o véu, né? É cobertura, na verdade. Aqui as irmãs adotam o véu, mas tem países que as irmãs adotam o chapéu. Aí voltando, o irmão vai abrir, o irmão Jorge está com sua esposa, ele vai abrir lá uma passagem, a esposa do irmão também tem que estar coberta, né? Então, ela pode, se ela não tiver um véu, ela pode colocar as duas mãos, né? Tem irmãs que às vezes esquecem um véu, colocam uma mão na cabeça. Aí pode surgir por que a mulher tem que cobrir a cabeça. Vai ter um versículo que vai responder, né? Como o irmão Newton falou, e aqui, até aqui no 5 também já tem até uma das respostas, né? Desonra a sua cabeça. Quem é a cabeça da mulher? O homem, né? E também tem outro versículo mais adiante que vai falar
por causa dos anjos, né? E é algo que a gente devemos ter, irmãos, em comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E nisso eu tenho falado para os irmãos que devemos perseverar nas doutrinas que a igreja recebeu, né, através do apóstolo. Perseverar é um exercício diário. O próprio irmão, não sei se foi Dow, falou que nós podemos, tanto irmãos e irmãs, se não estivermos com o coração correto e perdermos esse entendimento e o próprio Senhor nos entregar nossas próprias vontades, né? Tem que ter, assim, o cuidado mesmo de comprar as verdades, né? E praticá-las em amor, reconhecendo o senhorio, né, de nosso Senhor Jesus. Perdoe o horário aí, irmão, só para confirmar essa circunstância do irmão Jefferson. 2 exemplos práticos e que servem de testemunho. Quando eu assisti a uma live com o irmão Luiz Amalfi, se algum dos irmãos estavam aqui assistindo na época, vai lembrar disso. Ele deixava a parte de visual, né? E a esposa dele estava do lado. Ela tinha esquecido o véu. E na hora que o próprio irmão Luiz Amalfi começou a dar graça, aí o que foi que ela fez? Ela botou as 2 mãos na cabeça. Ela fez, e aí botou as 2 mãos na cabeça, ou seja, em sinal de respeito. Essa foi um fato. E aconteceu comigo, que eu não tenho vergonha de dizer, né? É um testemunho e glória a Deus. Eu estava aqui orando no quarto com minha esposa e eu já estava com a cabeça baixa. E, por acaso eu levantei, ela não estava com a cabeça coberta, nem colocou a mão. Aí eu disse, por favor, cubra a cabeça por causa da honra. Aí ela chegou, nós estamos em casa, então eu fiz um paralelo para explicar a ela bem fácil do porquê que ela deveria cobrir a cabeça. Eu digo, olha, se você não é sincera no pouco, não vai ser sincera no muito. Não sei se alguém já viu uma parte sobre isso que fala aqui na Bíblia. Então, não adianta você ter um comportamento de uma situação lá na igreja e ter outro comportamento aqui em casa. Não, Deus está vendo do mesmo jeito e a honra é a mesma, tanto em casa quanto uma oração feita lá na Assembleia. Então, por favor, cubra a cabeça. Ela cobriu a cabeça a partir de agora. Toda vez que eu faço uma oração e que ela está próxima, ela sabe que ela tem que cobrir a cabeça. Só até aí. Então, irmão, foi justamente sobre esse ponto que o irmão falou aí agora. Por exemplo, a mulher esqueceu o véu, né? No caso, ou esqueceu de algo para poder cobrir a cabeça. Aí vai orar, ela coloca a mão na cabeça, mas acabou a oração e vai continuar a assembleia. A mulher vai continuar com a mão na cabeça em todo o tempo que tiver em assembleia, porque, como o irmão falou aí agora e leu, né? Quando for orar e profetizar, cobrir a cabeça. Então, aí parou aí, não fala que é para ficar, quer dizer, não fala assim, enquanto estiver em oração ou quando estiver em assembleia reunido, fala orar e profetizar. E aí o irmão agora falou sobre que, né, a irmã esqueceu de cobrir a cabeça, deu alguma coisa para cobrir a cabeça e colocou a mão. A mulher, né, a esposa de Amalfi. Imagina só, se ele continua na assembleia ali, vai ficar, digamos, 1 hora e meia com a mão na cabeça o tempo todo, as 2 mãos, porque já orou, porque fala orar e profetizar. Minha questão foi só em cima disso aí, entendeu? Orou, ela botou a mão na cabeça. E foi numa live. Quando ele terminou de dar graças, ela foi, pegou
o véu e colocou na cabeça. Tanto sim que ela terminou, né, o resto da live já com um véu branco ou foi preto, alguma coisa assim. Mas foi isso aí. Eu me lembro muito bem. Rapidamente, irmão Jorge, quando é, em relação à Assembleia, as irmãs sempre têm um cuidado de deixar sempre os véus, né, a mais, até irmãs que às vezes esquecem de trazer, então as irmãs sempre têm esse cuidado. É claro que, vamos supor que na Assembleia não tenha um chapéu, não tenha algo que a mulher possa cobrir. O Senhor sabe, né? O Senhor sabe que a irmã esqueceu que ela não vai sofrer, ficar quase 2 horas com a mão, né? E cobrindo a cabeça. O importante, irmão Jorge, é que não só a irmã, e irmão também, que seja sincero com o Senhor, né? Porque Eu acho que porque não é por força. Tá entendendo, irmão? Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Sabe se efetivamente o ato dela estar descoberta ali, se foi uma circunstância de culpabilidade ou de dolo. Isso é claro, ele sabe. Não, eu até entendi a pergunta do irmão, mas vamos fazer uma suposição aqui também. As mulheres lá na reunião, que estão todas com o véu, elas não vão ficar tirando o véu quando for orar e colocar o véu o tempo todo. Então, por precaução, ela já fica com o véu o tempo todo, porque vai acontecer de ter oração, e aí elas já estão com o véu, entendeu? É uma questão prática mesmo. Pronto, irmão, agora sim, ficou bem explicado da forma que você falou aí. É uma questão prática, né? Porque não vai ficar tirando e colocando. Agora sim, compreendi. Irmão Jorge, esse capítulo de 1 Coríntios 11, embora no versículo específico que o irmão falou não cite a palavra assembleia, é um capítulo que, no contexto dele, são instruções que o apóstolo estava dando para as reuniões da igreja em Coríntios, entendeu? Da igreja da Assembleia de Coríntios. Então, no contexto, se entende, né, que essas instruções eram relacionadas às reuniões, embora não tenha a palavra assembleia aí, no texto que o irmão citou. Mas se o irmão for ler o texto contextualizando, vai compreender que é relacionado às reuniões da Assembleia também. E até outra coisa também, rapidinho, se a gente for observar também, a reunião em assembleia, o Espírito Santo está ali, certo, né? Ele habita em cada um de nós, mas também ele está na assembleia. Então, o Espírito Santo está ali, os anjos também estão vendo, e o Senhor se faz presente. Então, a mulher realmente tem que estar com o véu mesmo, porque por precaução mesmo, porque ela pode chegar e esquecer e vai desonrar o Senhor. O irmão Jorge agradece e diz que entendeu. Ô, Jefferson, rapidinho mesmo, não vou me alongar, né? Porque eu pensei aqui rapidinho no versículo que está também, acho que ajuda, né, a fechar essa questão, que tá em 1 Coríntios 14, deixa eu ver o versículo aqui, versículo 30, acho que do 33 até o 38. Se quiser ler, pode ler.
Vou ler aqui então. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Só até aqui. Pronto, irmãos. Então, a gente segue amanhã com essa segunda parte aqui, né? A segunda parte não, o segundo encontro de Paulo com Pedro. Já podemos encerrar. Mais alguma ressalva de algum irmão? Para aqui a gravação.